vendo? Então, boa noite a todos. Hoje não é uma aula, não é uma disciplina, a gente vai conhecer um pouco mais e conversar um pouco sobre essa parte de avaliação bioclimática, facilitar o entendimento de como é que é feita a avaliação bioclimática em si. Então, eu vou abrir vou fazer a apresentação mais em cima de telas e softwares, não vou ficar em slides aqui, porque muita coisa vocês já conhecem, na verdade. E o que a gente precisa, e aí um fato importante que eu tenho que lembrá-los, é de que lembrar vocês que vocês já sabem fazer isso. A confusão que às vezes surge é só, às vezes é mais receio do que realmente um problema. Então, o primeiro passo é entender que a avaliação bioclimática são em 3 escalas. Vocês têm 3 escalas para trabalhar. A primeira escala é mexer com relação a conhecer o clima local. Depois vocês descem para conhecer a característica do microclima. Do entorno. E, por último, vai ser soluções bioclimáticas. Que é isso aqui já é no lote. Então, é como se eu estivesse trabalhando com esfera, com grandes regiões aqui. Vocês têm... Isso aqui é o coração da coisa, que vai sendo englobado muito mais. Você tem que conhecer o clima local para depois você conhecer o microclima do entorno, para depois você falar de solução bioclimática. Porque aí você vai ver o seu lote. Então aqui vocês têm que... Por que eu falo essa escala? Porque quando vocês vão criar o documento de vocês para fazer análise do terreno, o ideal é que vocês façam essa escala também. Vocês falam sobre o clima local, depois vão falar sobre o microclima do entorno, e depois de solução bioclimática. Se a gente olha para isso como se fosse um terreno, o que a gente vai estar falando? Eu tenho meu lote, o lote de vocês vai estar lá construído, ele é só isso aqui, o lote. O restante... Felipe, rapidinho, você tinha falado conhecer o clima local, conhecer as características do quê? Do microclima do entorno. microclima do entorno, né? Beleza. Isso. E aí, soluções bioclimáticas. O que seria esse microclima do entorno que você fala? O que é que englobaria aí? É exatamente isso que eu vou mostrar agora. Que aí é o que? Você tem... Aqui o lote de vocês é esse laranjinha e tem as quadras aqui. Então, o que vem a ser esse microclima do entorno? O primeiro retângulo, que é o clima local, é a grande área, que é a cidade. Então, tudo isso vai partir de um local. Então, eu vou ter lá a cidade de estudo, que é a área de estudo. Então, tem o Natal. Então, dali, eu já sei características do clima local, que é o clima da região. Então, eu sei que eu vou ter que trabalhar com condições do clima da cidade de Natal. Eu tenho que apresentar esse clima de Natal, conhecer ele para poder decidir sobre o meu projeto. Depois, eu venho para o meu entorno imediato. Esse entorno imediato é aquele raio de 100 metros, 500 metros que vocês fazem análise. Em geral, eu prefiro que vocês trabalhem até 5 quarteirões ao redor, botando o quarteirão de vocês e o entorno ali, que já vamos falar do bairro e entorno do terreno que vocês vão trabalhar. Certo? Isso aí é essencial, vocês têm que ter uma noção. Por que isso é importante? A cidade de Natal a gente vai ver questão de precipitação, questão de carta solar, questão de temperaturas. Quando eu venho para esse entorno do lote, às vezes a gente esquece de perceber, por exemplo, está aqui meu lote e aqui ao lado, por exemplo, eu tenho uma praça. Eu tenho uma área ali que, na verdade, ela é ocupada por vegetação, por exemplo. Tudo isso aqui é vegetação, por exemplo.
Ou um lote aqui ao lado, que ele é o meu lote, e o lote da esquina é um prédio de 20 pavimentos, que eu não posso deixar de esquecer que eu tenho um prédio de 20 pavimentos aqui dentro. Porque isso daí vai influenciar na minha tomada de decisão. Então, tudo isso aí é que vocês têm que ver, que é o clima do entorno ali, é o microclima que eu estou chamando. E por último, é quando vocês vão pôr soluções dentro do lote. Porque aí vocês vão dar um zoom no lote e perceber, esqueci uma coisa. Quando eu falo de bairro de entorno, eu já estou falando aqui do nosso amigo, a consideração sobre o norte já entra aqui. Como é que eu vou trabalhar a questão da carta solar? Conhecer a carta solar vai ser logo aqui no bairro em torno, porque você vai entender, por exemplo, se tem edificações, se tem vegetação, como é que está essa questão dos ventos, se eu tenho incidência de ventilação, minha ventilação aqui é sudeste, só que aí eu vou pensar, eu vi alguém falando sobre estudos urbanos, lembrar, minha ventilação é sudeste, porém, eu estou numa área super urbanizada, como é o caso do projeto de alguns de vocês. Então, eu não posso simplesmente contar que esse vento vai passar em cima desse lote. Eu tenho que lembrar que aqui tem um edifício e esse edifício vai bloquear minha ventilação ou não. E ele vai canalizar pela rua, por exemplo. Isso é ter um grau de realismo numa solução bioclimática. Não é deduzir que o vento vai vir só de leste ou sudeste e pronto. Vocês têm que levar em conta isso. Pensar, não estou falando que vocês vão ter que fazer uma simulação de ventilação X ou Y. É simplesmente mostrar que existe isso. Vocês às vezes podem pensar e mostrar, tem um prédio aqui na frente que eu não posso deixar de desconsiderar ele, já que meu vento sudeste não vai passar direto, ele vai barrar nele. Então, eu estou pensando no lote e no entorno dele, que é o bairro e o entorno do lote. Que é exatamente isso que eu estava falando aqui. Conhecer esse microclima do entorno. E, por último, eu passo para o lote em si, que aqui é como se eu fosse fazer um zoom nesse nosso lote. Dou um zoom nele aqui, e daqui eu puxo uma análise mais detalhada, que aí eu vou pegar e pensar. Pronto, já sei, meu lote está aqui, sei que o meu norte é naquela direção, e que a carta solar adequada para aquele meu lugar. De onde é que eu tirei essa carta solar? Não foi à toa que vocês fizeram antes uma caracterização da cidade de Natal. Quem vai dar para vocês a carta solar é esse conhecimento sobre a cidade de Natal. Ela que vai dizer, a carta de Natal é essa, que vocês vão fazer nessa escala, entenderam? Sai do clima local, falar sobre... já a gente vai ver quais são o que eu vejo aqui antes de passar para as outras etapas, e desço para as outras até chegar em solução bioclimática. O que eu vou adotar de fato no meu lote, o que pode ser adotado aqui. Então, acho que me fiz entender que aqui vocês vão descendo até chegar no nível do lote que está aqui. E esse nível de lote é quando vocês vão começar a ver essa questão de incidência, de radiação e tudo mais. Que aí, quando eu cruzo para o nível do lote, eu vou começar a pensar dentro do meu lote como é que ele se comporta aqui. A gente vai chegar já já. Eu estou acelerando no início para vocês entenderem as etapas e a gente vai voltar para cada um deles. E aí eu já sei que está aqui. E aí a ideia, para quem já conhece um pouco, é o seguinte. Quando você já tem uma orientação certa, então lá meu norte, sei que, por exemplo, existe um edifício de vizinhança, então vai haver algum sombreamento. Eu sei que aqui nessa região vai ter um sombreamento, porque a carta solar me mostrou isso. Vocês já podem pensar sobre isso. Pensar como é que o meu edifício vai chegar ao nível de zoneamento aqui. Vocês chegam até o nível de zoneamento com base nas condições do clima do local. Então, eu tenho aqui norte, aí vem aquela análise clássica que eu sempre recomendo que façam o seguinte. Se o lote de vocês é retangular, que vocês façam
da seguinte maneira. Partirem esse lote de vocês em regiões. Tá aqui. Tá aqui. Eu tenho 4 regiões, de forma mais simplificada aqui. E aqui eu já consigo ter uma noção de dizer, se aqui é minha região norte, se aqui é minha direção norte, eu sei que o leste e o oeste está para lá, e os ventos incidentes estão mais ou menos nessa região. Não necessariamente aqui de sudeste, por quê? Porque a gente já descobriu que existe um bloqueio aqui na rua causado por esse edifício. Então o vento ele não vai vir direto de sudeste, vai canalizar passando por aqui. Aí aqui eu já consigo separar e dizer, eu tenho uma região prioritária para certos usos, porque aqui é minha área sol nascente, e ventos. Vai receber os ventos aqui. Aqui já é o oposto. Aqui é sol poente. E aqui eu não vou receber ventilação. Tem um bloqueio. Sem ventilação incidente. Eu peguei os dois óbvios aqui, ó. Leste e oeste. Aqui eu só tracei o meu eixo leste-oeste e estou fazendo essa análise. De forma bem simplificada aqui. Nem coloquei carta solar, nem analisei aquele detalhe. Pegando só aquela situação óbvia, vocês já podem pensar para o zoneamento assim, se eu tenho meu sol nascente, recebo e tal, eu já tenho aqui. E aí, depois a gente vai voltar para essa figura e perceber quem vai me definir informações sobre essa seção do meu terreno. E aqui, a frente e o fundo, já vai ser olhar para a carta solar, que a carta solar vai me dizer, beleza, onde é o inverno, para que direção o verão, como é que isso vai influenciar no meu fatiamento do terreno para que vocês construam um zoneamento ali dentro. Combinado? Então, a primeira parte é entender isso. Então, vamos agora entender, a gente sai do clima local até chegar nas soluções que eu vou adotar. Quem é que me permite conhecer esse clima local? E aí eu tenho ferramentas. Quais ferramentas vocês podem usar para vocês? 2. Eu vou até anotar aqui, que aí depois eu passo para vocês. Quem me permite conhecer o clima local? Nós temos 2 ferramentas aqui. Não sei se todos chegaram a pagar a disciplina depois que eu comecei a falar sobre elas. Temos o Climate Consultant, que ele é um software que permite essa análise mais detalhada da questão de conforto. E tem também o pessoal do Project. Deixa eu botar o 3 S, né? Project. E o pessoal do Project. Quem é Project e quem é Climate Consultant? Isso aqui é em inglês. O Project é esse site aqui. Na verdade, é o pessoal do Rio Grande do Sul que desenvolveu ele e trabalha com essa parte especificamente de soluções bioclimáticas para edificações. Então, o Project, ele tem essa função, na verdade, foi financiado pelo governo federal, apoiando o pessoal do Rio Grande do Sul para construir isso. Eles têm um mapeamento de eles têm aqui 413 cidades brasileiras, de diferentes cidades, todo o país. E aí vocês de lá pegam informações climáticas, as estratégias ideais para vocês trabalharem, detalhes técnicos sobre materiais e sobre qualidade e equipamentos. O legal é porque ele é uma linha de raciocínio. Ele não começa... O ideal é que você siga esse passo a passo. Passo 1, conhecer o clima local. Passo 2, pensar nas estratégias. 3, já na construção, que são os componentes construtivos. O que muda em nossa análise é porque aqui você está pensando antes no entorno, que ele afeta bem. Outro software que tem é esse aqui, o Climate Consultant. O Climate Consultant, ele é, na verdade, fruto de uma análise do Energy Plus, que é um software especializado na área de simulação termoclimática para edifícios.
E eles têm a plataforma do Climate Consultant, onde você pode analisar essa questão de clima local, a nível horário. Você pode pegar bastante informações sobre aqui. Para o planeta inteiro, na verdade, a ideia também dele é porque, diferente do Projetilha, é só para o Brasil, aqui é para o planeta inteiro. E ele tem detalhes gráficos muito legais para a gente olhar. Então eu vou, como eu disse, eu não vou estar explicando como é que funciona, eu só vou carregar aqui e mostrar o que tem dentro. Depois eu faço um outro vídeo explicando o uso do Climate Consultant, que fica bem melhor. Então aqui, por exemplo, eu carreguei dentro dele a cidade de Natal, diferente de qualquer outro software, você vai ter que colocar essas informações, e aí no segundo vídeo eu explico melhor isso. Você baixa da internet, ele reconhece já. Aqui são dados gerais, médias históricas que eles chamam, de muita variável, a gente nem usa metade disso. E o legal é que ele vai construindo para a gente, assim, se eu quiser mais detalhes, se alguém de vocês for trabalhar com parte de conforto especificamente, ele tem vários modelos de conforto para definir as zonas de conforto dentro do projeto. Eu vou deixar essa padrão mesmo, que é a ASREA Internacional. E aqui são detalhes técnicos referentes à construção do modelo de conforto. E ele começa a dar os gráficos, uma série de gráficos. Temperatura, radiação, iluminação, carta solar também ele dá, carta psicométrica e rosa dos ventos e tudo mais. E aí, a vantagem desses gráficos, eu particularmente acho bem legal, vocês podem explorar ele, levar ele para dentro do TCC de vocês e usar. O Natal, por exemplo, ele está mostrando as temperaturas, como é que elas oscilam ao longo do ano. Aquela história que eu mostrei ali do conforto é para essas regiões aqui, ó. Ele está mostrando que as áreas de conforto, como é que elas se comportam, que as pessoas nos meses de outubro, novembro e dezembro estão longe em termos de temperatura desse conforto, que é muito mais aquecido, diferente dos outros meses que estão ali. Esse aqui é o valor médio das temperaturas. E ele vai detalhando, já a gente volta para cá. Para fazer esse mesmo processo do Projeti, a gente vai fazer o quê? Ele só botar o nome da cidade aqui. Você digita o nome da cidade, por exemplo, Natal. Ele vai dizer, no Brasil, quem tem base em Natal. Tem essas 3 cidades com termo Natal. Mato Grosso, Feliz Natal. Natal aqui e Natalândia lá no Minas Gerais. E aí ele vai dar as informações. Do mesmo jeito, gráficos. Os gráficos são bem apresentados também. A vantagem, diferente dos gráficos do Climate Consultant, eles são específicos para condições brasileiras, mas mesmo processo é a questão da zona de conforto. Então, por recomendação, se for para pegar os gráficos e discutir, a gente que está começando, trabalhem com os gráficos que saem aqui do Projeti, ele exporta tudo certinho aqui, ó, exporta o gráfico. E aí vem uma dica, não levem esse tipo de gráfico para o TCC de vocês só por levar. Não apresentem isso para uma análise de vocês só por levar. Peguem essa informação e construam como? Construam uma discussão. Eu vi que as temperaturas no período seco e período chuvoso. O período seco de Natal é período de setembro até dezembro. Então, as temperaturas, que eles chamam de temperatura de bulbo seco, que é a temperatura média do ar sem umidade, baixa umidade, e temperatura de bulbo úmido é como se fosse a temperatura no ambiente completamente molhado, como se fosse um período de muita chuva e um período seco. Na média, o ideal é que você olhe o período seco, o bulbo seco, para você ter uma noção da temperatura média do ar. Então, ele está lá mostrando como é que se comporta a temperatura média do ar ali, segundo o que você está analisando. Depois você vem chuva, e ele vai mostrando a questão das chuvas, como é que se comporta. Aqui é importante discutir se você vai solucionar questões bioclimáticas do tipo, eu quero fazer na minha casa, no meu projeto, coleta de água da chuva. Você tem que descrever como é que acontece a precipitação na cidade ou na região que você está estudando. E assim vai. Ele está dando detalhes aqui, técnicos, de como é que se pode trabalhar essa informação. Se você quiser, por exemplo, eu quero aproveitar essas águas pluviais. Ele tem um softwarezinho aqui que ele chama de Netuno, que é desse laboratório do pessoal de Santa Catarina, que já mostra como analisar isso.
e descreve, né? O legal é que ele dá uma descrição que vocês podem trabalhar para analisar esse gráfico. Mostra também a questão da umidade, as temperaturas. E aí vem em especial que é as temperaturas e zona de conforto, né? A temperatura do ar. Que aí você tem que olhar isso com mais calma, porque é dela que vai ter as soluções. Ah, por que que eu vou trabalhar, por exemplo, uma solução bioclimática dentro do meu projeto? Vou utilizar argumentos baseados em quê? Então, os argumentos que você vai trabalhar são exatamente olhando para essas variáveis do clima. Olhar para essa questão das temperaturas, ver como é que ela está se comportando, que as temperaturas máximas e mínimas ela oscila aqui nessa faixa azul e saem da zona de conforto. Período de janeiro, fevereiro e março, os máximos saem da região de conforto. Então, por isso, você vai ter condições. O período que você tem que cuidar para que todo mundo esteja confortável é nesses meses aqui, ó, janeiro, fevereiro e março, que é o mês de verão. Já no inverno, você já não tem tanta preocupação com isso. Nem tão frio, nem tão quente. Então, as pessoas estão na zona de conforto. Então, na zona de conforto, que não é que estejam, que você não vai sentir calor ou frio, mas que é considerado biologicamente uma região, um efeito de temperatura que não vai desagradar nem a pessoa passar mal. E assim vai. Vocês podem explorar esses dados aqui e ele vai mostrando. E aí tem também radiação, que eu vou trabalhar iluminação natural, alguma simulação, e a questão dos ventos também. É importante ver essa história dos ventos. O vento não é só sudeste. Vocês têm ventos, de novo, que oscilam leste e sudeste. De novo, que eu já devo ter comentado isso em outro momento. Mas ele é predominantemente leste, as velocidades aqui, ó. Tem as principais velocidades de 2 a 4 metros vêm nessa direção leste. E as velocidades mais elevadas são leste e nordeste, não são sudeste. Por que é importante ver essa questão da velocidade do vento? Porque aí você vai pensar, por exemplo, lá em cima eu decidi fazer um terraço aberto no meu último pavimento do meu edifício vertical. Se fosse uma cidade com super ventos, concentrações de vento, frequência de ventos muito alta, assim, acima de 5 metros por segundo, isso já fica perigoso. Mas a gente tem ventos bem fraquinhos ainda por aqui, de 2, 4 metros até 6 metros por segundo é um vento que não vai ter tantos problemas. E os ventos que são durante o dia e durante a noite. Isso é interessante observar porque você muda um pouco essa visão de que é só durante o dia. À noite também é importante levar em conta isso. A questão dos obstáculos, a questão de dispersão de poluentes, que aí eu não sei se alguém aqui vai trabalhar com fábricas ou qualquer outro tipo de produção, hospital, alguma coisa desse tipo, que tem que levar em conta esse tipo de coisa quando vocês implantam, por exemplo, vou implantar um gerador, seja para um hotel, para um hospital, qualquer coisa. E o tal do gerador, ele é movido a motor diesel, por exemplo. Então, ele tem uma chaminé, e essa chaminé vai emitir fumaça até uma certa altura, e se eu botar essa chaminé, eu vou justificar a posição dele pensando o quê? Nisso. O vento durante o dia ele vem de uma direção, durante a noite ele vem de outra. Então, é legal tomar cuidado para que não caia fumaça em cima do meu edifício ou qualquer outra situação. Estou falando de gerador, mas vocês podem projetar ou analisar uma padaria futuramente. E a padaria querer que vocês indiquem onde é que eles botam os fornos, por exemplo. Então, isso é uma situação que cabe vocês levarem em conta. Todas as informações que eu estou falando aqui do Projeti estão aqui livres para a cidade natal, ele é padrão. A carta solar é o único porém, ele não dá a carta solar aqui, você vai ter que usar o software SolA, né? Aquele que a gente já conhece lá na Facex, o clássico. Mas também vocês podem trabalhar outros softwares, o SketchUp também dá. Se vocês vierem aqui para o Climate Consultant, ele tem todos esses gráficos, como eu falei, e mais alguns, na verdade. Aqui, por exemplo, ele vai falar horas de sol e a temperatura média diária, que é a radiação. Já são informações bem mais detalhadas.
Tipo, a radiação em outubro é mais intensa. Isso é o que? A radiação global, lembrar lá de conforto lumínico, que quando você tem uma radiação muito intensa, quer dizer o quê? Você atribui mais calor para aquele período, mais brilho também, que é muito mais intenso aqui no período de setembro, outubro e novembro. Aí ele tem outros detalhes sobre radiação direta, sobre informações de horas de iluminação, como é que se está em média essa questão da radiação incidente, ou quantas horas de iluminação diária tem naquela situação, naqueles meses. E como eu expliquei, ele tem toda as mesmas informações que eu tenho no Projeti, tenho aqui, só que graficamente são apresentados de forma diferente. O que muda alguns, por exemplo, eu tenho aqui um gráfico de velocidade do vento. Eu percebi que é um pouco diferente da velocidade do vento que está aqui. Porque os ventos aqui eles estão na rosa dos ventos em termos de frequência e velocidade. Isso é, os ventos vêm de leste e, com maior proporção, ventos de 2 a 4 metros. Enquanto que aqui eu estou apresentando eles já em termos de velocidade. Eu sei que os ventos mais intensos são nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, que é o período que a gente está vivendo agora, esses vendavais que acontecem. Isso muda em quê? Solução bioclimática também, que a gente já vai ver lá na frente sobre carta solar e vai ver. Essa época do ano é uma época de primavera-verão. Então, quando o sol incide nessa época, mas eu tenho certeza que vai ventilar, e aí eu já consigo pensar um pouco mais o que eu resolvo na minha vida em termos de solução bioclimática. Eu tenho vento, mas também tenho sol. Não sei se me fiz entender, que vocês têm que levar em conta não só uma variável, o sol, mas se tem a incidência da ventilação também, isso é uma coisa boa. Que a ventilação vai ajudando aqui. E aqui já é as informações que não cabem para cá. Que aqui, por exemplo, é umidade, a temperatura, como é que se comportam, e ponto de orvalho, que aí é mais aplicado ao pessoal da parte agrícola e paisagismo. Aqui é o que seria a carta solar que ele desenvolve, e aí em outro momento eu explico, quando for explicar ele em si, eu explico com mais calma, que ele mostra mais ou menos como é que está a distribuição do movimento solar, só que de uma maneira diferente, né? Isso aqui é como se você estivesse olhando para o norte e o Sol por onde é que ele vai passando com relação ao observador. É um modelo de carta solar diferente. Então, voltando para o Projeti, eu vou ficar dançando entre os dois softwares porque eles se complementam. Tem coisas que lá não vai ter e aqui já vai ter mais fácil. Aqui, passando, ele já me entrega esses gráficos de concentração e temperatura, gráficos 3D de qualquer variável. Se eu quiser olhar aqui a velocidade do vento, como é que ele se comporta, nos meses e no horário. Então, você pode ver, às 6 da tarde, nos meses de início do ano, janeiro até março, as velocidades são mais altas. Já no segundo semestre, aí aqui vai aparecer aquele gráfico que a gente viu ainda há pouco, setembro, outubro, novembro, são as temperaturas mais altas pela noite, tarde e noite. Então, pela manhã os ventos são mais tranquilos, mas pela tarde é onde acontece a maior incidência de velocidade de vento. São formas de olhar para essa análise. E por último, do clima de consulta, o mais importante que eu acho é a informação da carta psicométrica, que é dela que a gente tira muitos detalhes sobre condições de conforto. Ela que vai dizer para a gente por que eu vou assumir certas soluções. E aqui a vantagem que eu acho do clima de consulta, diferente do que nós teríamos aqui, é que quando eu venho para cá, ele só me dá os gráficos e os detalhes técnicos que ficam por fora. Já no projeto, no clima de consultant, você tem aqui, você mostra as condições que você deve adotar para solucionar. Por quê? Eu tenho o Natal, são todos esses pontinhos verdes aqui. Se lembrar que como é que é a carta psicométrica. E aí ele me indica, 40% dessa necessita de desumidificação e a grande maioria necessita o quê? De resfriamento, associado com sombreamento de janela, que é essa porcentagem aqui,
As maiores porcentagens são as soluções que eu devo adotar dentro da região. Então, eu tenho que sombrear janelas, desumidificar e resfriar. São essas aí. São esses grupos, são esses 3 grandes problemas que essa questão climática vai me indicar, e as soluções generalistas são essas: sombreamento, desumidificação e resfriamento. Que aí já é condição de conforto interno, como é que a coisa vai acontecer e o que precisa ser observado principalmente. E aqui a vantagem é que ele exporta essa carta e você pode aplicar ela e discutir melhor, apresentar melhor essas soluções que estão aqui. Olhando para o Projeti, ele também me dá algo parecido com isso, quando eu passo aqui para estratégias bioclimáticas, só que ele não me dá a carta psicométrica, ele me dá já a condição, né? Ele diz, ó, de todo o ano, de todas as estações do ano, em todos os horários, que aí o detalhe é esse, ele está me mostrando que eu tenho 27% do ano em conforto térmico, os outros 73% com problemas com calor. Então, eu tenho que adotar, por sugestão, essas 3 estratégias, que são aquelas que a gente viu há pouco. Sombreamento de aberturas, ventilação, que é a desumidificação, e resfriamento. Só que aí é perigoso, porque o resfriamento evaporativo em Natal, isso aqui como o ano inteiro, se eu decido colocar isso só no inverno, já não é tão ideal você trabalhar com o resfriamento evaporativo, porque no inverno aqui a umidade sobe muito, e aí muito provavelmente haverão problemas quanto a isso. Então aqui ao lado você pode mudar a estação do ano para saber. Aproveitando aí que você falou disso, ali próximo à árvore de Mirassol, não sei se você já percebeu, lá tem um espaço destinado a isso, né? Só que você passa lá e nunca vê ele com água. Na verdade, aquele laguinho, né, ao redor da árvore, depois que teve os surtos de dengue, as prefeituras, não foi só lá não, começaram a tirar a água desses lugares. Por isso que nunca mais teve lá, né? Uhum. Por conta dos surtos de dengue, eles começaram a ter esses cuidados. Em Teresina havia também grandes áreas como aquele, tinha um parque com fontes jorrantes, tipo aquele da Europa, que tem muito comum na Europa, porém tiraram por conta dessa história. Era mais fácil cortar a água do que prevenir o mosquito. Aí ficou mais difícil. Aí aqui a gente já vê as estratégias, né? Então, basicamente, Natal, olhando para o nosso gráfico geral aqui, ó, eu vendo esses dois, eu vou ter os detalhes das variáveis climáticas, né? E aí aqui ventos, temperatura. Basicamente, vocês têm que levar esses aqui. Precipitação, temperatura e ventilação. Aí nos ventos é direção e velocidade. No mínimo esse. Por quê? Porque aí vocês já conseguem apresentar justificativa para as soluções de projeto. Vocês têm um projeto, todos, isso aqui não é só para essa disciplina, não é só para esse TCC ou qualquer situação, é uma situação para a vida profissional do arquiteto. O ideal é conhecer pelo menos esses 3, porque aí você já previne precipitação, a questão da intensidade das chuvas, porque a intensidade das chuvas define muita coisa do projeto arquitetônico. Se é muito chuvoso, você já sabe que tem que ter proteção, tem que ter situações de cuidado com relação à edificação, temperaturas muito altas ou não, e os ventos. Aí tem que conhecer como é que são a direção e a velocidade dele para trabalhar bem janelas e aberturas que se podem utilizar. Lógico, tem as outras variáveis podem ser, mas pelo menos essas tem que comentar. E as soluções gerais, que eu chamo. E aí, saber, por exemplo,
que Natal, o ideal para as estratégias é ventilação natural e sombreamento. Mas quem diz as soluções gerais sempre trabalhem como se fossem a carta psicométrica. Não digam assim, quem decidiu fazer isso, não. É a carta psicométrica, que dá essa definição, porque é ela que vai mostrar para vocês. Não é o site do Labi. Não é fulano. Ou vocês pegam um livro que já fala sobre isso, que aí tem vários livros do professor Romero e outros que já trabalham essa fase de estratégias. E se quiserem ser um pouco mais precisos no trabalho de vocês, só mostrar a carta psicométrica da cidade de Natal e lá na carta psicométrica você vai mostrar, tá aqui, ó, segundo a carta psicométrica, pela distribuição dos pontos, eu sei que o ideal é que eu trabalhe com desumidificação, resfriamento e proteção solar. Porque aí ela sim vai dar para vocês um embasamento, como se fosse um embasamento técnico e teórico do que é necessário eu trabalhar. Meu teclado não está me ajudando. Aí a carta psicométrica vai dando esse embasamento geral para vocês. Só que a gente sabe que isso é muito pontual, nem sempre vai dar certo, ou nem sempre é só isso que eu vou utilizar. Como aquele exemplo que eu dei do laguinho como solução, que é essa questão do resfriamento evaporativo, que às vezes não vai funcionar ou vai funcionar, depende do lugar. E aí por isso que aí vocês têm que passar para a segunda etapa, que é conhecer a característica do microclima do entorno, que é isso aqui, ó. Eu já não vou discutir, eu já sei que vou ter que usar sombreamento e sim ou sim eu tenho que sombrear minhas aberturas e sim ou sim eu tenho que trabalhar com algo de desumidificação ou ventilação, que é a história da ventilação cruzada, é desumidificação aqui que eles trabalham, a expressão. Olhando para o site do Projetil, eles sempre falam, ó, ventilação natural. É garantir que tem esse efeito de ventilação cruzada ali dentro. No site é legal que vocês podem clicar aqui, ó, sombreamento, né? Aí o que é o sombreamento? Ele explica, dá umas referências para vocês olharem, e aqui são exemplos, né? Vocês podem fazer a questão da proteção solar, que é trabalhar a questão da proteção solar, o estudo da proteção solar, como é que você vai utilizar, proteção por vegetação, proteção por pérgolas, e várias outras soluções que podem ser utilizadas. Aqui ele traz os exemplos com imagens. Então, vocês têm aqui a aplicação da proteção solar. Como é que ele é feito? Eu tenho uma casa e eu posso botar pérgola protegendo minha janela, posso trabalhar com aberturas vazadas, posso desenvolver vidro. O vidro tratado, ele sim pode ser utilizado para sombreamento, que é a história da pérgola que eu mostrei. Então, ele traz já para a gente esses exemplos de aplicação, né? E quando eu vou olhar para ventilação, vai acontecer a mesma coisa. E o legal é desse aqui, ó, melhor orientação e o que sombrear, que é a discussão do leste-oeste, que é importante, que deve-se evitar a incidência oeste. E aí ele está falando bem claramente, ó, em regiões de clima quente e úmido, o sombreamento não é só das aberturas e das paredes também. Porque quando você sombreia a parede, você evita aquele aquecimento de fora para dentro. Então, com esse evitar, o prédio evita esquentar e você tem que gastar menos com ar-condicionado e as soluções fluem de forma muito melhor. E aquele processo de que você tem que deixar as áreas. Tem aqui o seu lote. O ideal é que você tenha as menores fachadas, leste e oeste. E as menores fachadas ficando aqui, o aquecimento é menor no prédio.
Você não passa. Todo ano vai ter sol da tarde e sol da manhã. Ele oscila um pouquinho mais para o norte, um pouco mais para o sul, mas a edificação ideal é que ela fique assim, alinhada de leste para oeste, os menores lados. Quando a gente chegar aqui nas soluções, a gente vai ver, caso o seu lote não permita isso, não é momento de chorar. Você pode sim encontrar outras formas de alinhar isso. Quando é possível, legal. Então, quando eu vou para o microclima do entorno, aí eu já não preciso mais dos nossos amigos aqui, ó. Nem do Projeti, nem do Climate Consultant. Porque ele já está me dando o guia geral, né? Não, aí é que muda, porque por mais que ele diga para a gente considerações gerais, eu posso aproveitar como isso aqui, ó. Essa questão da orientação da sombra, tipo de proteção já são condicionantes bem locais que você pode adaptar. É a história da adaptação. Tem que aproveitar. Aí ele já vai passar aqui, por exemplo, no projetivo, para os componentes construtivos, que é características dos tijolos, características dos pisos, características das coberturas. Isso é legal para quem quer um avanço bem aprofundado com relação às condições bioclimáticas ou quer fazer uns blocos bem bonitos para trabalhar dentro do Revit ou do ArchiCAD, porque ele já dá todas as propriedades e você pode adotar ali e pronto. O Revit ou o ArchiCAD, eles podem fazer o serviço de avaliação bioclimática também. Não sei se todo mundo já testou fazer isso. Vocês podem fazer lá. Mas está aí. Daqui, o próximo passo, para conhecer o entorno, a gente vai começar a trabalhar a história da carta solar. A carta solar que não veio aqui, porque eu tenho que usar o software do Solar. Eu já tenho instalado. Que aí o solar ele me dá a carta solar e ficou um pouco repetitivo, mas ajuda na nossa construção. Aqui no Climate Consultant também dá para você ver uma coisa interessante, que é quando você pede para ele as soluções, ele mostra aqui, ó, várias soluções que você pode adotar. Lógico, isso aqui é adaptado para a região, mas ele vê quais as condições ideais. Quando ele clica aqui, eu quero minimizar as superfícies com vidro para evitar o sol da tarde. Então ele sugere o quê? Você usar beirais na cobertura e árvores. Então você minimiza a insolação sobre as fachadas envidraçadas, certo? Outra ideia é vocês trabalharem também, eu perdi o programa, trabalharem também, eu quero ver aqui a questão de barreiras ou garantir conforto, então eu tenho ideias que ele vai dando. Vocês podem explorar um pouco isso aqui também. Deixa eu mudar aqui o link de apresentação, facilitar aqui. Só um instante, pessoal. Vou acessar aqui um outro programinha, só o aqui.
Então, olhando para o Sol A, não sei se vocês já estão vendo aí, só me confirme se estão vendo. Olhando para o Sol A, não sei se vocês lembram, ele está aqui a informação para o nosso terreno, e aí vem um detalhe importante, que eu tenho que abrir um CAD aqui, uma imagem dessa. Como é que o Sol A funciona? Não sei se todo mundo lembra, mas aproveitar para relembrar aqui. Quando eu escolho minha cidade, não tem todas, vou pegar Natal, por exemplo. Felipe, eu não estou vendo nada não na apresentação. Deixa eu ver aqui, é isso que eu perguntei. Às vezes ele dá uma bugada. E agora? Agora está aparecendo. Show. Isso aí. Então, ó, o Sol A, como é que ele vai funcionar? A gente tem que tomar esse cuidado na hora que vai usar ele. Ele vai mostrar aqui a carta solar para Natal. Vocês têm que considerar, quando vocês vão usar ele, a fachada do edifício ou do lote. Ele é legal para vocês analisarem fachadas, aquele estudo que alguns já devem ter feito, de analisar as fachadas e ver que horas ele recebe insolação ou que períodos, que aí fica mais fácil para vocês discutirem ali. Quando você olha para isso, é assim, naquele nosso lote, é pensar, eu tenho um norte para lá, e eu tenho que pensar estudos por fachada de lote. Entender de forma generalista que o Sol, quando ele vier, ele vai cruzar ali dentro. Então, se eu levasse essa minha carta solar aqui para dentro, o Sol, na verdade, ele incide assim, ó, dentro desse lote. Ele vai ter, não sei se todo mundo consegue ver porque ficou pequenininho. Perdeu um pouco a qualidade, mas o principal a gente vai conseguir perceber. Ele vai ter uma incidência nessa direção, a outra mais a sul, nessa direção. E aqui, o central que está acontecendo ali. Então, o que eu leio dessa informação aqui? O que a gente pode ler desses dados aqui? Quando eu olho para o Sol A. Já a gente volta cá para o desenho. Tirar esse transferitor que fica mais legal. Eu tenho que levar em conta, quando estou olhando para o meu entorno, que é a história do microclima local, o legal seria vocês considerarem, por exemplo, os usos dos vizinhos, que é isso que a gente estava vendo. Como é que está essa questão da verticalização do entorno? Pensar em termos de sombreamentos, se existe algum sombreamento. Então, aqui, pensar o que eu olho. A questão das massas edificadas do entorno. Se tem alguém edificando, se eu tenho vizinho ou não tenho. Se o meu terreno é limpo, sem vizinho nenhum, ótimo. Você não precisa se preocupar com essa ideia do sombreamento. Mas às vezes tem uma árvore que você pode aproveitar essa árvore para o seu edifício, ou a topografia. Isso aí depende muito da situação. Se tem ou não tem essa questão das massas criadas, as massas edificadas no entorno, ver essa questão dos usos. Aí, no caso, por que eu falo dos usos? Porque aí você pode pensar, mas eu estou projetando para um lote pequeno, mas você pode verificar se o vizinho ou aquela ideia de integração do seu edifício, seja ele edifício comum, ele pode interagir com aquilo. E o microclima afeta por quê? Porque você vai criar uma condição mais favorável. O camarada vai ficar no seu prédio, pode ir para lá, uma praça, por exemplo, ou um lugar que tem potencial para ser praça. Você vai ver a cobertura vegetal, verifica se tem a questão dos comércio, sector vegetal, verifica se tem a questão dos comércio, serviço,
porque isso vai ser importante para fumaça, por exemplo. Pode parecer às vezes que eu estou indo muito aprofundado, mas não, pessoal. Não é que vocês vão detalhar ou analisar tudo isso. A ideia é que vocês vão... Isso é a argumentação de projeto. Falar sobre o fluxo de carros e falar com relação à questão de fuligem, fumaça, ela faz parte dessa justificativa. Você decidiu botar uma árvore em um certo lugar, por quê? Porque você tem uma via ali e não é conforto térmico, mas sim conforto acústico para colocar ali dentro daquele lugar. Então, é importante pensar nisso também. Felipe, Oi. e como eu justifico a minha fala sobre isso? Com mapeamento, com o quê? Você vai fazer o seu mapeamento e traz esse mapa, que às vezes você faz análise do entorno, e retoma ele falando sobre isso. Mostra a figurinha, ou como apresentado na figura 3, 4, 5. O entorno, ele é, no seu caso, ele é sem vizinhança, mas com cobertura vegetal. Aí você vai discutindo em cima daquilo. Com figura. Você pode trazer a figura ou fotos do entorno. Certo. Acho que aplica legal por ali. O raio de quanto? 5 quarteirões. Não é um raio muito longo. Não chega nem a 100 metros no máximo. É o próximo. Bem imediato mesmo. Porque eu já estou falando daquela relação lote-rua. Bem próximo. Eu não estou falando em caracterização urbana. Estou fazendo caracterização mais do clima mesmo. Que pode vir a afetar. Aí daqui, nós vamos tirar detalhes do tipo carta solar, vamos usar a carta solar nesse caso, vamos trabalhar essa questão do sombreamento dos vizinhos, vai ter um sombreamento, a questão de cobertura verde e os ventos, porque aí quando tem cobertura verde ou cobertura de água, isso afeta na qualidade dos ventos. Por exemplo, alguém aqui, não sei se alguém vai chegar a projetar para beira-rio, ou um município do interior que tenha um corpo de água muito próximo. Então, você pode projetar para aquele lugar e essa presença de água ou de vegetação vai ajudar na qualidade desses ventos. Eles vão ser mais frescos, mais frios. Pronto, no seu caso aí você já ajuda bastante. Sua argumentação é de que a ventilação que vem dessa direção, ela é uma ventilação que é mais fresca com relação à temperatura, mais fria, que ela passa pela vegetação, então aquilo tem uma qualidade do ar melhor, evita poeiras, questão de fuligem também, cobertura vegetal ajuda. Felipe? Oi. Aí, nesse caso, pegando como exemplo, poderia utilizar também para fins de justificativos ZPAs, no caso. Porque meu terreno ele é bem próximo de uma. Sim, se a ZPA for em termos de localização com relação ao seu lote, aqui, se a ZPA com relação ao seu lote for algo que lhe traz benefícios, sim, você pode argumentar. Sei lá, a sua ZPA fosse essa área verde aqui, teu lote aqui, está carregando ele, aí ele carrega toda a questão de ventilação, mas aquela brisa da noturna, que ela pode trazer algum benefício para o local, a questão dos ventos que tiram a fuligem, toda essa argumentação que está em cima da ZPA, que está lhe ajudando aqui. Certo. Beleza. Aí voltando aqui, a gente usa a carta solar, usa o sombreamento dos vizinhos, tem que olhar a questão da cobertura vegetal, se tem ou não tem. Aqui eu já estou olhando bem mais para o que eu tenho no entorno. Aí eu tenho o estudo de massas aqui, que alguns já fazem, e aqui aí os softwares que vocês fazem é livre. Aqui é um exemplo, esse aqui não é feito no Sketch, é feito no Rhino, não sei se alguém conhece, onde faz esse trabalho do estudo de massas. E aí o legal é que vocês podem trabalhar esse estudo de massas e manipular as sombras. Aqui é só um exemplo
de como manipular. Vocês podem trabalhar manipulando as sombras. E essas sombras vão dando uma guia para vocês. Eu tenho uma aqui no Sketch, que eu acho que vai dar um norte para vocês. Felipe, tinha como, não sei se nesse vídeo, talvez no próximo, se for muito complicado, você mostrar como é que a gente coloca esse arquivo no SketchUp, no caso, já com uma referência? Sim, isso aí é mais complicado. Mas eu vou abrir aqui o Sketch que já está modelado, que aí eu acho que funciona para você entender como é que faz, né? Isso. Que tem a questão da latitude, altitude, que tem que botar, né? Isso, tem que ver esses detalhes dentro do Sketch, Georreferenciar. como é que faz, para ter esse puxar georreferenciado. Nessa versão mais nova, 18, 19, ficou até mais fácil fazer isso. Mas, porque além de georreferenciar, aí você vai ver as ferramentas de insolação. Aqui, por exemplo, é a Avenida Afonso Pena, e aí vocês têm a volumetria de tudo aqui. Vocês podem pegar a parte do lote e trabalhar, por exemplo, o sombreamento, que tem as ferramentas específicas para isso. Sem liberar essa topografia. Agora só me falta não aparecer aqui. Enfim, agora não está mais aparecendo. Quando eu preciso de shadows aqui. Pronto. Porque aí nele vocês já tem a localização, ele deduz a localização que você está colocando, nesse caso já está referenciado, e eu dou o mês e a hora do dia que vai acontecer. Pela manhã e pela tarde, como é que vai acontecer esse sombreamento na avenida, que, por exemplo, que o objetivo desse estudo é a avenida em si. E próximo meio-dia. Isso aqui pode ser feito assim, ou pode ser feito naquela barra lateral do sketch que aparece aqui. Ele tem também essa mesma função. Você vê esses detalhes de insolação. Depois eu mostro com mais calma como é que você faz isso, para a gente não perder o fio. Posso até voltar, se der tempo a gente volta e mostra como fazer isso aqui dentro do Sketch. Mas, como eu falei, tanto no Sketch quanto outras ferramentas, o Revit faz isso, o ArchiCAD faz isso. São funções bem legais que já estão bem disponíveis, bem fáceis de serem acessadas pelos mais diversos softwares. Se vocês já estão modelando dentro de um deles, é bom. Se, professor, eu estou trabalhando no CAD, porque o meu projeto, eu sou mais CAD mesmo. Tudo bem, e aí você vai ter que fazer essa demonstração da sombra de uma outra maneira. Tem que fazer algo mais interativo, colocar no Google. Vocês podem também ir mais da raça e pegar alguma volumetria do Google e trazer para analisar esse tipo de coisa. Então, aqui a gente já entendeu que eu vou pegar esses detalhes, estudo de massas, para poder fazer a simulação de sombreamento, ele vai me ajudar a conhecer um pouco sobre isso. E aí as simulações que surgem aqui, que aí, pelo que a gente já viu, é simulação de ventos, que quem vai me ajudar com simulação de ventos, a gente já viu na nossa disciplina, que nós temos aquela plataforma da Autodesk, que é hoje minha mente está esquecendo o nome do software, Flow Design. Que tem o Flow Design que permite isso. O Flow Design, ele já caiu, a expressão acho que é melhor essa, ele já caiu da plataforma da Autodesk, ele não é mais disponível fácil lá. Eles antes estavam ativos, não sei que com essa pandemia eles se mantiveram ou não. Mas dá para vocês encontrarem ele para download e ele não tem nem que craquear nem nada. Vocês com acesso
estudantil, vocês conseguem ver e usar o Flow Design para fazer essa simulação. Tem também a simulação de sombreamento. Aí, no caso, a simulação que eu estou falando é onde cai sombra ou não, que é importante para vocês verem como parte do lote fica sombreado ou não. Vamos supor que vocês têm isso aqui, aí começa a gente sair dessa escala e entrar nessa, que é pegar a escala do lote. Eu pego e vejo, meu edifício da rua da frente, do quarteirão da frente, ele não faz sombra no meu prédio, mas esse aqui faz. Então, tem uma época do ano, X, que o edifício vizinho ele faz uma sombra muito grande sobre o lote. E aí é a informação que eu consigo como? Eu tenho que ter estudado antes o meu lote por essas pequenas simulações, seja aqui ou seja aqui, e a partir daí eu consigo ver, pela tarde, se vocês tivessem um lote de vocês aqui, ó, esse prédio aqui, ele faz sombra, em novembro ele está fazendo sombra sobre o meu lote. Mas lá para o início do ano, esse lotezinho aqui, ele fica livre de sombra. Então, tem que saber a época do ano que vocês têm que pensar. De novembro a fevereiro, ele faz sombra. O restante do ano, ele não faz. Tem que ver se compensa fazer a atividade que vocês pensavam para esse local, vale a pena ou não. E aí vai de cada um de vocês. Como é que o vizinho pode vir a afetar ou não. As simulações simples como essa, vocês já podem fazer. O ideal é que vocês trabalhem com horários fixos. 8, 10, 14 ou 15 horas, para que conheçam e vejam a importância daquilo. Não ficarem só jogando no sketch e achar que está ok. Tem que ver se o horário é algo que influencia. Depois das 4 da tarde já é algo, o sombreamento sobre a região não vai afetar tanto. O ideal é que seja entre 10 e 15 horas, são horários mais críticos em insolação, que a sombra vai ajudar bastante. Então, se tiver na dúvida, façam simulações para horários tipo 10, 12, 15 horas. Porque aí, a partir desse horário ou antes desse horário, já é considerado a questão da insolação está causando tantos problemas, não. Então, continuando, a gente está aqui, a simulação de insolação aí já são várias que vocês podem fazer, mas isso não tira a importância de uma carta solar. Porque a carta solar ela vai ser importante para o próximo passo, porque por mais que você simule, você não tem controles bem claros de incidência. Eu quero botar um brise, por exemplo. Eu quero fazer alguma coisa que bloqueie o sol, mas permita o sol de outra época do ano. Quem vai te dar essa sacada legal, ou essa noção mais prática, é a carta solar. Não vai ser você trabalhar isso com outro software. Usar a carta solar já vai te ajudar bastante, senão você vai bater muita cabeça para poder funcionar. O Revit, por exemplo, você pode modelar e depois que você modelar, ficar vendo por dentro, fazer um observador interno, para que esse observador interno veja se a sua solução, o sol está batendo ou não. Eu, particularmente, considero um tiro no escuro, modelar tudo para depois saber se vai estar funcionando ou não. Façam o uso da carta solar, que já ajuda bastante. Um ponto que é importante aqui, dependendo do uso de vocês, é observar no entorno a questão do ruído. O ruído da rua, como é que ele acontece? Se vocês forem projetar algo que o ruído possa ser um problema, é legal pensar bem sobre isso. Eu quero fazer um hospital, uma clínica. Isso é uma coisa que o ruído pode ser incômodo. Ou, dependendo da avenida que está no entorno de vocês, aquilo vai ajudar ou piorar a qualidade de vida lá dentro. Uma dica também. E aí, a gente chega já para o nível de lote. Eu já sei a rua, eu já sei que tem ali o meu sol poente, eu sei que aqui do lado eu tenho um edifício gigante. Esse meu edifício está aqui. Aí eu começo a fazer os cruzamentos. Eu vi, pela minha análise, que ele faz sombra.
Tem uma época do ano que ele joga uma sombra nessa direção aqui do meu lote. Uma sombra nessa direção aí. Deixa eu botar uma cor diferente aqui. Então, marquei lá e sei que tem algo de forma importante, eu tenho um sombreamento ali. Nesse canto do lote aqui. Então, se esse sol poente era meu problema, ele já deixa de ser, né? Porque o vizinho já dá um bloqueio. Só que isso só acontece em uma época X do ano, que aí a gente começa a cruzar carta solar com lote. Então, vamos olhar um pouco só para a carta solar agora, antes de a gente vir olhar para o lote, para que a gente não se confunda sobre isso. Trazendo a carta solar, o que a gente entende daqui? Ó? Eu tenho que lembrar que aqui é o período do inverno, o norte, o sol vai para o norte no inverno, fica aqui em março e setembro, isso é, primavera e outono, e em dezembro, outubro, novembro, dezembro, até fevereiro, o verão, é para sul. Então, quando o sol está mais ao sul, você tem que evitar as aberturas e procurar sombrear, porque é verão. Então, o que isso quer me dizer por ser verão? Aí eu tenho que lembrar, por ser verão, eu fui lá nos meus mapas de gráficos e vi que no verão eu tenho as temperaturas altas. E as temperaturas médias no verão são altas. Cadê? Temperatura. É aquele mesmo. Eu tenho temperaturas mais altas, passando dos 30 graus. Período de outubro, novembro, dezembro. Está mais alta as temperaturas aqui. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Até janeiro. Porque eu não estou olhando para esse verde, viu, pessoal? Eu estou marcando, né, para chamar a atenção. É essa média aqui, ó. Isso aqui é que importa para a gente, que é a temperatura média, tá aqui, ó. Média é a nossa base. Então, a temperatura média nesses meses, ela é mais elevada do que no inverno. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro são as temperaturas mais altas, em média. Professor, não gostei desse gráfico. Vamos ver essa mesma informação em outro gráfico aqui, ó. Se eu quero ver essa questão das temperaturas, ó, fui lá e fui ver as temperaturas de zona de conforto. Então, os meses de janeiro, fevereiro e março são oscilações maiores e eu tenho as temperaturas médias mais altas. Mesma situação. O gráfico aqui fala. Aí eu já sei, ó, sul é verão e eu tenho temperaturas altas. Então eu tenho que evitar ao máximo o sol. Tipo assim, já vai estar quente, se você ficar no sol é pior. Enquanto que ao norte é inverno. Então, período mais baixo a temperatura, mas a umidade é muito alta, período de chuva. Então, você tem que ter atenção também de não isolar e não expor demais aqui. Expor controlando, porque senão você vai estar expondo para chuva aquele período, e aí tem que ter um equilíbrio aí nesse sentido. Então, olhando para o nosso lote, eu tenho que lembrar desses detalhes para que eu não faça besteira na hora de fazer essa projeção. Então, quer lembrar que aqui eu tenho verão, inverno, e aqui é verão. E aí, esse verão, as temperaturas são mais altas. E também eu não tenho menos chuvas. Por que eu friso as chuvas? Porque se não tem chuva, não dá nem para dizer que esfria. Tem lugares que as temperaturas sobem, mas chove também, né? Então, tem um equilíbrio. Já no período do inverno aqui, onde tem baixas temperaturas e mais chuvas.
No período de março e setembro, que é esse meio aqui do equinócio, já não é tão intenso aqui nisso tudo. Então, da carta solar, eu vindo para o nosso lote, eu tenho que levar em conta isso. Vi o sombreamento que o nosso estudo do entorno trouxe, construir em cima disso, essa análise do meu lote, já sei que tem isso, sei que aqui é a rua, sei que eu recebo ventos aqui. O que eu pensava que era um problema de sol poente, isso não vai ser tão intenso quando? No verão. Por que eu sei que é verão? O sol está para sul e a sombra gerada é para o norte. Então, o sol vai estar incidindo aqui. Então, durante o verão, essa região vai estar recebendo sombra. Mas durante o inverno, vai estar recebendo sol. Quem está me dizendo isso é a carta solar. Quando o sol está mais para sul, que é para a rua, né? Ele faz sombra para o norte. E aí, durante o inverno, ele está lá. Então, essa região aqui é um lugar que eu posso pegar sombras. No verão, sol, inverno. Aqui, sol, amanhã. Então, tudo. Só pela manhã, no caso. Aqui é uma região que pega insolação pelo verão. Aqui é do inverno já, que eu já estou falando de uma situação mais atípica que é para o norte, então já fica mais tranquilo. Então, quando eu chego aqui no lote, eu começo a ver esses detalhes interagindo. Teresina tem um sol legal lá. Eu estou vendo agora os comentários de vocês. A mesa d'água seria legal, mas não dá mais. Tal. Continuando aqui. Então, eu já sei dentro do lote. Felipe, Oi, antes de você continuar, deixa eu só tirar uma dúvida. diga. É uma dúvida técnica. Tem como, no solar, tem como colocar o terreno na carta solar para a gente poder ver a projeção de sombra, né? Não. Ou faço isso só no Porque CAD, no aqui caso, né? Com a carta solar. fazer projeção Isso? de sombra aqui, não. O solar ele não faz, ele faz projeção de brise. Tá. Mas para macro, como esse do edifício, não faz. A nível macro, como esse do edifício, não. As simulações são diferentes. Isso aí de sombra é uma vantagem. O clima de consultante faz. Apesar da carta solar dele ser estranha, eu acho que ano passado eu mostrei alguma coisa. Ele faz. Curiosamente, ele mostra aqui. Se eu quiser calcular algum bloqueio, ele permite. Não é tão fácil, mas ele permite. Você tem que dar a altura da construção e tudo. Por isso que eu prefiro que vocês façam num Revit ou um Sketch, que é bem mais tranquilo. Não, é melhor usar o SketchUp, porque isso aí eu não vou nem me atrever, não. Eu recomendaria vocês fazerem em outro lugar. Aqui é muito. Eu nem gosto dessa versão de carta solar. Eu acho muito feia, muito estranho. Aqui eu entendo mais. Aqui da carta solar, antes da gente. E aí, para a gente entender melhor, ele sempre vai ser o quê? Vocês analisam fachada por fachada. Que aí tem que fazer aquele estudo de. Esse aqui, muito geral, para a gente ver com mais calma, eu tenho que fazer aquele estudo caso a caso da carta solar. Que é o quê? Deixa eu. Por exemplo. Aí eu quero analisar aqui essa fachada desse lado aqui.
Então, eu já sei que ele vai passar um corte nessa posição. Pronto. Quem do CAD, vocês fazem isso rapidinho. Esse meu programa de edição de imagem aqui é full. Então, aqui eu já consigo carregar essa minha carta solar para o lugar, que é a história da análise de fachada que vocês faziam zangados comigo. Então, eu já consigo ver, essa fachada aqui, lateral, essa lateral que é mais leste, ela vai receber insolação o ano inteiro, de janeiro a dezembro. Por que eu sei disso? Eu estou olhando a carta solar aqui, em maior escala. Ela está inclinada. Como é que eu deixo ela parecida com isso aqui? Eu tenho que botar o transferidor e dar uma inclinação para ela. Como se o meu edifício, minha fachada que eu estou cortando aqui, ela olhasse para essa mesma direção aqui. Essa máscara aqui, sempre, às vezes a pessoa confunde. O ideal de usar essa máscara é como se você está olhando para cá. É a parte que está livre, que o sol vai incidir. Isso aqui está oculto, como se eu tivesse o edifício, fosse essa parte vazia, e isso aqui é onde o sol vai, de fato, incidir. São exemplos mais detalhados que a gente pode dar. Então, o sol vai incidir diretamente nessa fachada, essa que está em vermelho, o ano inteiro, né? Pela manhã. Então, eu já sei, o que eu for colocar aqui, desse lado, é só pela manhã. Mas parecia um pouco óbvio, né? Se é para o lado leste, mas às vezes é importante levar em conta isso, porque, por exemplo, esse caso do edifício aqui do lado, né? Que era só sol da tarde, mas nem sempre só é sol da tarde. Ele tem o sombreamento de um vizinho ou algo desse tipo. Então, se eu tenho um sol nascente aqui desses dois lados, e aqui durante o inverno, tem uma incidência maior, então aqui você já sabe que é uma região que vai ficar mais fria. Eu vou fazer uma casa. Então, se eu quiser colocar alguma coisa para cá, eu posso colocar uma varanda de um quarto de casal, posso colocar uma área de serviço, um quarto de criança, porque ele vai estar numa região que não vai estar tão problemática com relação a tanto a insolação quanto a questão da ventilação, que é desse lado. Desse outro lado, que é o oeste, aí você já tem que tomar mais cuidado, porque ele está recebendo parte de sombra, então você tem sombras durante parte do ano, por conta do edifício vizinho, e também não é uma área que recebe ventos, porque o vento direto ele vai estar passando por aqui. Então, você já teria que pensar em soluções que resolvam esses problemas. E aí entra para pensar soluções necessárias. Eu volto lá para o início e aqui a gente descobriu que eu tenho que ir pela carta psicométrica, sombrear e fazer ventilação cruzada. Então, eu já sei. Aqui eu posso garantir sombreamento e grandes aberturas, né? E aí eu já tenho o vento que vai chegar. O vento que está incidindo aqui, ele já vai entrar por aqui. Então, eu tenho que garantir essas aberturas desse lado. E do outro lado, eu tenho que garantir ventilação cruzada. Por quê? Porque aí o ar quente, que já vai estar aqui dentro, ele vai sair. Tranquilo, pessoal? Deu para entender dessa vez? Então, aqui é como falei, um geralzão. A ideia
isso aqui vai ajudar vocês, eu acho, a construir pelo menos a parte escrita por hora. Vocês saibam já que vocês vão ter que fazer, pelo menos conhecer nessa ordem. O mais delicado e muito individual é quando vocês chegam aqui na solução bioclimática para o lote. Mas todas as duas escalas, que é o entorno e o clima local, vocês conseguem trabalhar de forma mais generalista, por assim dizer. Então, por exemplo, o que alguém montar sobre clima local, Vanessa monta, serve para qualquer um de vocês. Tranquilo? Alguma dúvida?